Fala nação, tudo beleza? Antes de começar o vídeo, queria só pedir a vocês que curtem o nosso conteúdo, que façam algo bem importante que vai nos ajudar muito, que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino para não perder nenhuma novidade, deixarem um like para o YouTube entender que vocês curtiram o vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam. Isso vai contribuir bastante para o crescimento do nosso canal e para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Feito isso, vamos pro vídeo. E Kifuri, falando agora um pouco do jogo, a gente pensa em um Flamengo, pode perder por 3 gols de diferença, ou seja, tá tudo tranquilo, tá mesmo classificado. Como é que o Renato tem que entrar e como é que ele tem que conversar com os jogadores num momento como esse? Porque é quartas de final de Libertadores. É o segundo jogo, é jogo decisivo, claro. Mas é um time praticamente classificado. Nenhum jogo de Libertadores é simples e deve ser tratado como favas contadas ou motivo de pouca preocupação contra qualquer adversário, especialmente um adversário que chegou a essa fase da maneira como o Olímpia chegou. A diferença técnica entre o Flamengo e o Olímpia, como a gente conversou na semana passada aqui, é muito grande. O primeiro jogo, com a vitória pela diferença de gols que o Flamengo conseguiu impor, mostra bem, ilustra bem essa diferença. E se o jogo não tivesse sido conturbado pelo que houve no lance com o De Arrascaeta, o jogador que se machucou, as discussões, a polêmica relacionada àquilo que disseram os dirigentes do Olímpia, que o Arrascaeta deveria sair preso de campo, todo aquele exagero, e nesse caso da frase a respeito do Arrascaeta, uma irresponsabilidade cometida por um dirigente de futebol que deve ser, evidentemente, responsabilizado pelo que ele disse. Se não houvesse tudo isso, eu diria que o Flamengo estaria numa situação mais confortável em relação a essa volta. Evidentemente não falando em tirar jogadores titulares da partida, desacelerar um pouco, nada disso. O Flamengo vai precisar ser o melhor que ele pode ser. Se conseguir, vai golear de novo o Olímpia. E não se trata de tirar forças do jogo. Mas se não houvesse essa questão, o jogo se disputaria, eu creio, numa temperatura mais amena, com o Olímpia querendo ser competitivo, mais ciente das próprias dificuldades e dos problemas que vai enfrentar, ao tentar reverter esse problema, fatalmente não conseguiria. Mas essa questão envolvendo o primeiro jogo eleva a temperatura da partida de volta e o Flamengo precisa estar atento em relação a isso na questão disciplinar. Por quê? Para não perder jogadores para a próxima fase, que é mais importante ainda. Muito bem, olha, a gente estava falando aí do Kennedy e também do Andrés Pereira, que é um jogador que a diretoria do Flamengo está buscando para ser reforço para as temporadas. E a gente mostra então o desempenho desses dois jogadores e já vamos fazer uma análise desses atletas com o Gustavo Zupac. Então o Kennedy, em 2015 e 2016 do Chelsea, saiu do Fluminense e foi para o Chelsea com 20 jogos e 2 gols, depois foi para o Watford, voltou para o Chelsea, depois Newcastle, Getafe e estava no Granada. No Granada, 44 jogos e 8 gols, todos esses em vermelho aí, emprestado pelo Chelsea, um jogador que pertence ao Chelsea. E o Andrés Pereira, do Manchester United, ele foi para o Granada 2016-2017, depois Valência na temporada seguinte, voltou para o Manchester United e estava na Lazio, na última temporada com 33 jogos e fez um gol. É um jogador que pertence ao Manchester United, novo ainda, 25 anos, mas não consegue se firmar também em alguns times da Europa, por isso que o Manchester United acaba também emprestando muito o jogador. Mesmo assim, Kennedy e Andrés Pereira, se for confirmado, Gustavo Zupac, eles chegam para ser titular, eles chegam e ficam no banco de reservas, mas aí eles são jogadores melhores do que os jogadores que estão no banco de reservas do Flamengo. E o Flamengo precisa mesmo desses dois jogadores? Só destacando, né, que chegam por empréstimo com o valor de compra estipulado, então é uma negociação inteligente ali que o Marcos Braz desenvolveu, né? Só para jogar para vocês, Zupac, o Kibiloco, Antônio Tabet, escreveu, eu achei muito bem sacado. Bem-vindo, Kennedy. Ele é rubro-negro, né? Espero que tenha um desempenho melhor que os dos ex-presidentes americanos que já passaram pelo Flamengo, como Nixon, Lincoln e Washington. Washington Rodrigues, o Apolinho, que foi um técnico com uma breve passagem no Flamengo. Foi bem. Diga lá, Zupac. Não, eu espero que você não espere que eu cunhe uma frase tão inteligente quanto, porque não sou capaz. Mas, olhando para os jogadores do ponto de vista técnico e para aquilo que o Flamengo está fazendo em termos de movimento de mercado, acho que são movimentos interessantes.
mas não vejo nenhum dos dois nesse momento chegando para ser titular do Flamengo. E não é que eles não tenham qualidade técnica para isso. Ambos até têm. Mas existem circunstâncias. O Flamengo é um time. E o Flamengo é um time e é um timaço pronto, feito, acostumado a jogar junto, o que é raridade no futebol brasileiro, né? Onde os times se formam e um ano depois já é outro time, né? Às vezes um clube forma 3 elencos. O Flamengo tem um time há 3 anos. E esse time ele é muito especial, historicamente especial, principalmente pelos jogadores que ocupam as posições que o Kennedy e o Andréas ocupam, ou podem ocupar, né? Então o Kennedy é um ponta. O Flamengo joga com um ponta. O ponta é o Bruno Henrique. O Kennedy não vai jogar no lugar do Bruno Henrique, a não ser que o Bruno caia numa depressão, numa vala técnica enorme. Mas o Kennedy vem para brigar com o Vitinho, com o Michael, pelo espaço de suplente para jogar de ponta. E ele tem até mais qualidade que os dois para isso. Vai ter que se provar no Flamengo para entrar bem nessa fila. O Andréas é o meia mais central, é um 10, sabe? Com habilidade, muito habilidoso para ser um 10. Só que aos 25 anos ele ainda não aconteceu na carreira de maneira proporcional ao que a sua qualidade técnica sugere. Então ele é um jogador habilidoso e ponto, por enquanto. E essa é uma avaliação dentro do nível de competitividade europeu. O que é mais baixo, a qualidade técnica do Andrés consiga sobressair mais. Na Europa, ele ainda não aconteceu. E no Flamengo, ele vem para jogar onde jogam 2 meias. Né? Não estou nem contando o Diego, tá? O Diego já olha como volante. Mas ele vem para jogar onde jogam a Arrascaeta e onde jogam o Everton Ribeiro. Então, no presente momento, nenhum dos dois é titular. O ponto interessante do Andrés é que o Flamengo não tem um reserva para o Everton Ribeiro e para o Arrascaeta. Quando precisa, ou o Diego sobe para ser o 10, ou o Flamengo muda a maneira de jogar. Quando um dos dois não pode, abrem 2 pontas, o Bruno Henrique e o Vitinho ou o Michael, e joga só o meia, ou o Everton ou o Arrasca, o que tiver disponível. Mas como a gente vive em um país onde não se respeita, por exemplo, a data FIFA, e o Flamengo é frequentemente alvejado pela data FIFA porque tem um timaço, a solução para os clubes é aumentar mais o seu elenco no nível mais próximo do topo. Então, quando o Flamengo não tiver o Arrascaeta ou o Everton Ribeiro, 2 convocados, ele vai ter o Andrés para jogar. Quando o Flamengo eventualmente não tiver o Bruno Henrique, que pode ser convocado, ele vai ter o Kennedy para jogar. Então, não os vejo como titular agora, mas vejo movimentos de mercado interessantes, jogadores bons tecnicamente, mas que precisam acontecer mais, competir um pouco mais, se mostrar um pouco mais afim de jogo para aqui no Brasil conseguir ser o que não foram na Europa nesse primeiro momento. Números do Pedro, sob o comando do Renato Gaúcho, 8 partidas, 35,8 minutos por jogo, 1 gol e nenhuma assistência. O Pedro com o Renato ainda não embalou. É preocupante esse momento do Pedro na sua avaliação, Djalminha? Ô, João, não me preocupo não, porque como o Renato falou, ele não vem realmente fazendo os gols, mas quando joga, vem jogando bem, cumprindo sua função. É lógico que do centroavante, do 9, a gente sempre espera gol, né? Que é o que o Pedro sabe fazer muito bem. Mas eu acho até que a média dele, antes, que estava um pouco até fora do normal, a média anterior dele, porque ele não jogava constantemente e estava com a média de quase 1 gol por jogo. Então, é lógico que essa média aí está abaixo do futebol do Pedro, do que ele pode render, mas eu acho que não preocupa não. São fases que os goleadores passam, mas o importante é assim, se o jogador vem atuando mal, jogando mal, aí é diferente, é uma má fase técnica. Mas que, no caso do Pedro eu não vejo isso. Ele vem jogando bem, participando bem dos jogos. Acho que aquela situação foi um pouco incômoda dele querer participar da Olimpíada e não foi permitido. Ficou um momento de turbulência ali com ele, foi substituído, não gostou. Mas eu acho que não preocupa. Respondendo a pergunta bem concreta, não preocupa porque o Pedro vem jogando muito bem. E os gols vão sair naturalmente. Ele é um artilheiro nato e não desaprendeu a fazer gol. Teve oportunidade nesse jogo. Teve uma até que não fugiu um pouco suas características, que dali ele dificilmente erra o gol. Ele dominou uma boa bola na entrada da área e finalizou para fora. Mas, enfim, eu acho que ele também tem a situação aí que o Renato expôs, né? Jogou um pouco no sacrifício, mas não é situação preocupante, não. Acho que o Pedro continua sendo um baita de
um reforço, um baita de uma opção para o Flamengo. Você tem um jogador com as características diferentes do Gabigol, de área, e que sempre faz gol. Acho que não preocupa em nada esse jejum aí momentâneo do Pedro, na minha opinião. Ah, sim. É um jogador que todos gostariam de ter, né? Com certeza. Ter o Pedro no time, ele seria titular fácil em qualquer equipe aqui do nosso futebol. Mauro Naves, e o momento do Pedro? Bom, não é um momento ótimo como acontecia com ele, como o Djalminha disse aí, quase um gol por jogo e tal, antes, né, da história lá do início de junho, né? Antes do início de junho, com a história de Olimpíada, inclusive foi lá para os amistosos, fez gols e tal. Vale ressaltar que ele também teve Covid, né? Se debilitou um pouco e tal. Mas passou a ter menos oportunidades também com o Renato, né? Passou a ter menos. A gente esses dias falava aí da minutagem, né? Jogou 8 jogos e tal, mas vai olhar quantos minutos, enfim, que ele jogou. Ontem ficou o tempo todo e tal, isso já é legal, porque em alguns jogos ele entrou muito tardiamente também. Mas tem tudo isso. Teve o Covid, teve o desânimo, que eu imagino que apareceu sim por causa das Olimpíadas, né? Ver o time campeão e tal. E o time bombando lá, com o Bruno Henrique jogando muito bem depois, e o Gabigol também voltando e fazendo gols. E agora eu não sei o que ele está pensando com a chegada aí de, provável, né, tudo indica, do Kennedy, né? Se vai ser um concorrente direto para ele, se é um cara para concorrer com outros jogadores. Mas como disse o Djalma, são fases, né, João? Fases, o jogador passa por fases. Hoje ele não está numa maravilhosa fase, né? Tem jogadas que a gente percebe que se fosse 3 meses atrás, era caixa, ele guardava. Hoje até quando faz, tem impedimento e tal, sabe? Quando o cara tá naquela marezinha assim, a bola não tá entrando e tal. Ele não está brilhando como já brilhou. Mas como você disse aí, centroavante que todos os times gostariam de ter, todos os times. Inclusive é jogador de seleção, é um cara que tem que pensar, ele é muito novo. Pela característica dele de ser diferente, né, de centroavante mesmo, 9 e tal, é jogador que pode ser lembrado a qualquer momento, aí, inclusive pelo Tite, não é só seleção olímpica como ele teve cotado, não. Ô, Mauro. Porque ele tem uma característica diferente, sim. Não, e acontece, e o futebol às vezes tem uns detalhes, né? Por exemplo, o Matheus Cunha teve a oportunidade na Olimpíada de jogar, foi muito bem, e ganhou oportunidade na seleção principal com o Tite. Então, assim, o cara tá na reserva do Flamengo, de repente ele poderia tá na seleção principal, se ele tivesse tido essa oportunidade na Olimpíada. Então, assim, o cara... Aconteceu com o Everton, goleiro, Djalma. O Everton do Palmeiras foi para a seleção olímpica, no próximo jogo das eliminatórias, o Tite o chamou. Ninguém falava antes de o Everton como goleiro. E aí ele já foi para a seleção e ficou. E aí você imagina o Pedro, a gente não vai entrar na cabeça dele, não sabe como, só os mais íntimos, mas você imagina exatamente, ele vendo lá o Cunha ser artilheiro, fazer gols, e pensando, puxa, poderia ter sido comigo isso, eu poderia estar nessa lista. Tudo isso acontece, sabe? Você tem toda a razão, animicamente, não é um período bom para ele, não. Tem que passar um pouco isso. Ele poderia estar lá mesmo. É um pouco de azar. É verdade. Eu nunca vou esquecer do Pedro, quando ele estava brilhando no começo da carreira no Fluminense, que ele foi convocado para a seleção, ele estava com um contrato quase que engatilhado com o Real Madrid, né? Ele estava já pronto para embarcar a seleção, e aí veio a lesão, né, de cruzado que ele teve. Ali ele já atrasou em 1 ano, pelo menos, a carreira dele, que já era muito promissora. E agora também, né, uma outra história com seleção olímpica, ele deixou de participar desse processo. Então, é claro, eu não vou falar que ele tem azar. Ele tem sorte, é um rapaz saudável, talentoso, tem um futuro muito grande pela frente, mas a carreira dele já poderia estar muito bem encaminhada na Europa e na seleção brasileira principal, se não fosse aquela lesão no passado, né? Se não fosse a concorrência com o Gabigol, né? E também agora, e também ser titular indiscutível de um time, né? Aonde quer que seja, no Brasil ou na Europa. Mas assim, ele é um jogador que a gente fala da qualidade, mas que ainda não é titular, né? Então, assim, quando a gente viu ali os minutos dele, foram 35 minutos de média. Então, é pouco, né, para um jogador do nível do Pedro. Então, assim, às vezes, essas fases são entendíveis, né? Porque o jogador pode também
dá uma batida animicamente também. Por ver quero fazer uma ressalva. O Pedro fez um gol contra o Sport, viu? Só que o gol foi anulado no fim. E eu vou falar porque eu também tenho um queixo avantajado, né? O Luiz Roberto na narração disse que foi o queixo do Pedro que deixou ele impedimento. Eu posso falar bem que eu também sou queixudo, mas ele era um gol ali, então você tem moral para falar. Na Premier League hoje, acho que você tem autoridade. João.